Olá, bom dia a todos e antes de mais sejam bem-vindos ao nosso webinar de internacionalização das PME, dos primeiros passos ao próximo nível. O meu nome é José Miguel Lopes, eu sou consultor de estratégia na Strategor e ao longo dos próximos minutos vou falar aqui então um bocadinho sobre este apoio da internacionalização das PME no âmbito do Portugal 2030. Este sistema de incentivos, ele na verdade já abriu ao longo do ano passado, dividido em duas fases, ou seja, numa primeira fase até o dia 30 de dezembro, ele estava orientado para PME que já tinham um volume de exportação significativo, tinham que ser empresas que tinham exportado no ano anterior pelo menos 200 mil euros. Neste momento, ele está aberto agora para uma nova fase, para um novo tipo de micro, pequenas e médias empresas, que são, no fundo, os novos exportadores ou empresas que, embora neste momento já exportem, o façam num volume que é relativamente residual, pelo menos de acordo com aquilo que são os critérios da ICEP. Portanto, qualquer empresa que tenha o estatuto de PME e que, no fundo, produza bens ou serviços transacionáveis e passíveis de serem internacionalizáveis, pode candidatar-se a este sistema de incentivos que está aberto até ao dia 31 de março, na condição de que no pré-projeto, ou seja, de acordo com os dados da Declaração IES de 2024, a empresa tenha tido um total de vendas ou prestação de serviços no mercado internacional inferior a 200 mil euros. Portanto, fazendo jus ao nome, este sistema de incentivos, este concurso, a internacionalização das PME, tem como objetivo alavancar aqui a capacidade exportadora das empresas, ajudar as nossas micro, pequenas e médias empresas a chegar aos mercados internacionais, a ter capacidade de, no fundo, de promover os seus bens, os seus serviços lá fora, e também surge numa altura em que têm surgido alguns impasses e algumas dificuldades às PME que querem exportar, nomeadamente, como é o caso de mercados como os Estados Unidos, que ultimamente têm vindo a assumir atitudes mais protecionistas, e então este tipo de apoios no âmbito do Portugal 2030 surgem aqui para dar um equilíbrio e ajudar as empresas a poderem crescer internacionalmente noutras cadeias de valor, numa lógica que permita sempre aumentar a competitividade. E um dos objetivos que o próprio Portugal 2030 assume com este programa é de facto aumentar o número de empresas exportadoras de Portugal para o mundo. Em termos gerais, há uma dotação de 57 milhões de euros a distribuir por estas micro, pequenas e médias empresas, havendo aqui também, de facto, uma distinção entre as empresas do Norte, Centro e Alentejo, que têm aqui uma dotação partilhada de 50 milhões. No fundo, estas regiões são consideradas, no âmbito da Comissão Europeia e do Portugal 2030, como as regiões a carecer de mais desenvolvimento em Portugal continental. Depois temos sempre a região de Lisboa e do Algarve com dotações próprias. Convém salientar, como referido, que qualquer micro, pequena ou média empresa se pode candidatar a este aviso de candidaturas, desde que produza bens ou serviços transacionáveis. Ou seja, estamos aqui a falar, por exemplo, de empresas que atuem no setor da indústria, que desenvolvam, transformem um produto. Estamos a falar de empresas dos setores dos serviços, por exemplo, no âmbito do IT, do setor tecnológico, que desenvolvem uma solução digital que pode ser comercializada internacionalmente. Podemos até falar de empresas do setor do turismo numa lógica de trazerem públicos não residentes para ficar em Portugal, e isto conta, no fundo, como um equivalente a uma exportação. Agora, existe aqui um código de atividade que, ao longo destes últimos avisos de internacionalização, tem vindo a ser barrado, que é as atividades comerciais. Ou seja, uma empresa que se dedica apenas à comercialização de produtos, mas que não tenha uma componente produtiva ou outra componente de serviços associada, ou seja, aquelas empresas que estão nos códigos de atividade do 45 ao 47, elas estão barradas deste aviso de candidaturas. Acaba por ser aqui uma interpretação do próprio Portugal 2030, que definiu como prioritárias os setores produtivos e os setores dos serviços, digamos assim. Atenção que se uma empresa, por exemplo, tiver um código de atividade produtivo e tiver um código de atividade comercial, aqui o que conta para aferir a elegibilidade da empresa é o CAI principal, aquele que surge expresso na Declaração IES de 2024, que é, no fundo, o ponto de partida que é usado para avaliar a viabilidade das candidaturas e também o volume de exportação que a empresa possui no pré-projeto, ou seja, antes de fazer a candidatura. Convém também salientar que
existe um investimento mínimo, ou seja, as empresas que se queiram candidatar à internacionalização das PME têm que apresentar pelo menos um investimento de 200 mil euros em diversas rúbricas possíveis de investimento que já vamos especificar. Convém só lembrar, eu aproveito para também lembrar uma questão que é, nós temos um chat ativo e, portanto, se ao longo desta apresentação, ao longo desta demonstração surgirem algumas dúvidas ou se tiverem alguma questão que gostassem de ver resolvida, podem começar a inseri-la no chat. Nós vamos ter aqui um momento de Q&A mais à frente nesta apresentação e pegaremos nessas perguntas e tentaremos dar a resposta mais direta e mais sucinta possível. Em relação àquilo que é apoiado no âmbito da internacionalização, portanto, este programa dá apoio ao fundo perdido, que pode ser de 40% ou 50%, dependendo da região do país em que a empresa se insere, mas no fundo ela apoia investimentos relacionados com conhecimento de mercados externos, ou seja, se nós precisamos de ou queremos participar em certames internacionais, a ir a feiras, expor os nossos produtos, os nossos serviços, ter um stand, esse tipo de despesas é enquadrável. Tudo o que esteja relacionado com prospecção para mercados internacionais, ou seja, atividades relacionadas com conhecer, travar contacto com potenciais clientes, com potenciais parceiros, sempre numa lógica de novos clientes e novos parceiros. Tudo o que tenha a ver com o marketing internacional num sentido mais amplo, ou seja, utilizar campanhas, serviços de branding, campanhas de marketing digital, tudo o que tem a ver também com a presença online e o e-commerce, ou seja, criação de uma loja online, adesões a marketplaces, como por exemplo a Amazon ou o G2, no caso dos setores do IT, tudo o que tem a ver com um website, com um portal, um showroom orientado para públicos internacionais, criação e registro de marcas. É sempre por vezes relevante, e também todas aquelas otimizações internas que a nossa empresa precise para ficar mais competitiva para o mercado internacional. Por exemplo, a implementação de um sistema CRM que nos permita, no fundo, gerir e centralizar uma plataforma, as leads, os contactos comerciais que vamos amealhando e ter ali, no fundo, um dashboard que nos permita ir acompanhando e garantir que conseguimos monitorizar cada projeto, cada potencial cliente. Portanto, este tipo de rúbricas digitais também pode ser englobada, desde que bem contextualizada no âmbito da candidatura, e depois certificações relacionadas com o aumento da nossa competitividade enquanto empresas. Ou seja, aqui não falamos daquelas certificações que são obrigatórias por lei, mas falamos de certificações orientadas, por exemplo, para o ambiente, para as práticas ESG, que são cada vez mais valorizadas, e nós também já vamos falar um bocadinho delas em detalhe, um bocadinho mais à frente. Portanto, em relação aos custos apoiados com presença em feiras internacionais, convém salientar que o que é comparticipado são os custos relacionados com os ingressos no evento, o aluguer do espaço, a construção do stand, se necessário, todas as despesas de funcionamento relacionadas com eletricidade, relacionadas eventualmente por vezes com serviços de tradução que sejam precisos e naturalmente também custos com a deslocação e o alojamento da equipa comercial que vai estar a representar a empresa no stand, no evento. De salientar que estes custos relacionados com as deslocações eles estão tabelados numa lógica de custos simplificados, portanto, o apoio recebido é proporcional à distância geográfica desde um dos aeroportos de Portugal continental contemplados, ou seja, o aeroporto do Porto, de Lisboa ou de Faro é reconhecido como ponto de partida e depois o ponto de chegada será o aeroporto internacional mais próximo àquele onde se realizará este evento internacional. Depois, em relação ao alojamento, há um plafond máximo de 300 euros por noite, que contempla os dias da feira, do evento, e depois também 2 dias adicionais, tipicamente o dia antes e o dia imediatamente a seguir à exposição no certame. Depois, tudo o que esteja relacionado com custos de prospecção para contacto com potenciais clientes ou parceiros, tudo o que tenha a ver com campanhas de marketing digital, com presença online, com certificações, é enquadrável, ou seja, é passível de ser apoiado no âmbito destas candidaturas, mas se for numa lógica de um serviço externo que nós contratualizamos, ou seja, no Portugal 2020 e no último sistema de incentivos à internacionalização, já no âmbito do Portugal 2030, era possível eu ser o gerente de uma empresa e eu conseguir financiar que, por exemplo, a minha equipa comercial se deslocasse presencialmente a um mercado, a um país, para fazer ações de prospecção. Neste momento, essa rubrica já não é possível. Eu apenas posso ter serviços de prospecção
enquadráveis na candidatura se eles forem contratualizados a uma agência terceira. Ou seja, eu tenho de subcontratar os serviços de um consultor externo para que esse consultor, ou essa empresa, ou essa agência, possa fazer a prospecção por mim e enviar-me, no fundo, relatórios daquilo que foi o trabalho de prospecção. Portanto, tem que ser um serviço externo contratualizado. Se eu vou apresentar custos com marketing, eles têm de ser também contratualizados a uma agência externa, uma agência de marketing que me vai fazer as campanhas, que me vai configurar o website, que me vai fazer todas essas valências digitais. O mesmo quando se refere a serviços relacionados com certificação ou com outros serviços relacionados, por exemplo, com o registro de marca. Portanto, tudo isto são serviços externos e especializados. E depois há também aqui sempre uma tipologia de investimento que é muito interessante para as PME, que é a contratação de recursos humanos, ou seja, nós podemos, no âmbito deste sistema de incentivos, contratar até dois colaboradores, desde que eles tenham o grau de licenciatura ou superior, e o vencimento base mensal desses colaboradores conta para as despesas elegíveis, conta no fundo para aqueles 200 mil euros de investimento mínimo que nós temos de apresentar em candidatura. Há só aqui duas regras que nós temos de cumprir. Estamos a falar sempre de novas contratações, ou seja, nós não podemos apresentar custos salariais de um colaborador que já esteja na empresa no dia em que fazemos a candidatura ou antes da candidatura. Estamos sempre a falar de novas contratações e tem de ser recursos humanos com um perfil técnico adequado às atividades de internacionalização. Ou seja, se a minha empresa se vai candidatar porque quer estar presente em feiras internacionais, porque vai desenvolver um e-commerce, então faz sentido que os recursos humanos que eu vou incluir no plano de investimentos estejam relacionados com a atividade comercial, com a atividade do marketing. Ou seja, eu não posso contratar um colaborador para o chão de fábrica e imputar os seus custos à internacionalização, porque é uma pessoa que vai estar na atividade produtiva, não vai estar na atividade comercial e na atividade de promoção internacional da empresa. Portanto, temos só de terem atenção a esta questão. Portanto, em termos do apoio propriamente dito, as empresas situadas nas regiões Norte, Centro e Alentejo têm direito a uma taxa de apoio de 50% do investimento elegível. As empresas situadas nas regiões de Lisboa e do Algarve têm aqui uma taxa de apoio um pouco menor, têm direito a um apoio de 40%. Há também outra regra que é qualquer empresa, independentemente do volume de investimento que apresenta em candidatura, não receberá mais do que 150 mil euros de apoio a fundo perdido, exceção feita à região do Algarve, que tem aqui, não tem no fundo esta baliza, este teto às despesas elegíveis máximas. Salientar que isto acaba por ser uma estratégia da ICEP para fazer com que haja um maior volume possível de PME que possam ser abrangidas por este aviso de candidaturas e receber o apoio a fundo perdido. Depois, outras características importantes é que, efetivamente, os projetos de internacionalização têm de ter uma duração máxima de 24 meses, portanto, nós, quando fazemos um plano de investimento, nós temos que identificar aquilo que são as necessidades de internacionalização da empresa neste horizonte de 2 anos, ou seja, perceber neste espaço de tempo a que certames internacionais faz sentido ir, que tipologia de campanhas de marketing digital faz sentido realizar, quais os mercados que é verosímil a minha empresa tentar abordar neste período de tempo. E, como referido, temos de ter pelo menos 200 mil euros de investimento. Pode parecer muito, à partida, esta baliza de investimento mínimo, mas efetivamente estamos aqui a falar de um intervalo de 24 meses que engloba várias tipologias de despesa. Ou seja, como referido, a contratação de dois recursos humanos qualificados já contribui imenso para alcançar este patamar dos 200 mil euros. Depois, naturalmente, tudo o que sejam custos com marketing digital, com criação de uma loja online, se for o caso, com as presenças em feiras internacionais. Efetivamente, nós temos também um conselho que damos sempre estratégor a empresas que estejam a ponderar fazer uma candidatura, é que analisem sempre este plafond mínimo dos 200 mil euros, mas evitem fazer uma candidatura que fique só pelos 200 mil euros de investimento. Porquê? Porque em sede de análise, quando os técnicos analisarem a candidatura, eles vão verificar despesa a despesa, se ela é enquadrável e, acima de tudo, se ela é adequada à estratégia que nós apresentamos em candidatura. Ou seja, da nossa experiência, é prudente nós termos sempre pelo menos 250 mil euros de investimento elegível para que, caso os técnicos
decidam cortar alguma despesa porque consideram que ela não está devidamente justificada, nós temos sempre pelo menos 200 mil euros seguros de investimento válido. Porquê? Porque se após análise nós tivermos menos de 200 mil euros de investimento elegível, a candidatura fica automaticamente desclassificada. Depois, outras regras que são comuns a muitos avisos do Portugal 2030, termos o Estatuto PME atualizado, ou seja, temos a certificação eletrónica do IAPMEI que comprova que somos uma micro, pequena ou média empresa, termos a situação contributiva regularizada, ou seja, nós não podemos candidatar-nos a fundos comunitários se tivermos dívidas por regularizar à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, termos um grau de autonomia financeira igual ou superior a 15%, entre outras regras. Há aqui uma regra também muito importante, que é nós não podemos ter o mesmo investimento, os mesmos custos, financiados por dois programas diferentes de apoio. Ou seja, pode haver aqui o caso de pessoas que nos ouvem e que já concorreram, por exemplo, ao Coaching 4.0 ou à internacionalização via e-commerce, que são apoios mais pequeninos do PRR, mas que efetivamente têm aqui uma tipologia de apoio que pode cruzar-se com a internacionalização que estamos a falar agora. Ou seja, se nós no coaching pedimos apoio para a construção de um website, nós não podemos apresentar esse website como uma despesa elegível neste aviso agora do internacionalização, porque aí haveria uma duplicação de ajudas. Portanto, antes de submetermos uma candidatura à internacionalização das PME, temos sempre de verificar aquilo que já fizemos ou que nos propusemos fazer noutra candidatura que tínhamos feito e que tenha sido aprovada, para evitar que haja depois aqui cortes ou até uma revogação na decisão das candidaturas. Pronto, e efetivamente estes acabam por ser os principais requisitos para uma boa candidatura. Agora, para passar um bocadinho a um exemplo prático, temos aqui o exemplo de um mapa de investimentos, ou seja, uma PME que vai estar presente em duas feiras internacionais, que vai subcontratar serviços de consultoria. Reparem que vai criar uma loja online, vai ter campanhas de marketing digital, vai contratar dois colaboradores qualificados, e efetivamente tem aqui um investimento total de 311 mil euros de investimento elegível. E se for uma empresa situada nas regiões Norte, Centro e Alentejo, vai ter direito a 50%, mas depois aplica-se também aqui um teto máximo, portanto tem 150 mil euros de apoio a fundo perdido. Portanto, se não houvesse o teto máximo, teria um pouco mais, ligeiramente mais, mas aqui, com as regras, fica com 150 mil euros a fundo perdido. Se for uma empresa na região de Lisboa e Algarve, como a taxa de apoio é de 40%, fica com um apoio mais pequenino, 124 mil euros e 400, mas acaba por ser relativamente significativo. De salientar aqui que este hipotético investimento desta empresa tem aqui várias rúbricas, ou seja, parem que é uma empresa que vai fazer feiras, que vai fazer prospecção, mas que também aposta no digital. E algo que nós temos vindo a verificar nas candidaturas à internacionalização é que, de facto, os organismos que avaliam estas candidaturas, eles valorizam as empresas que têm aqui uma abordagem misturada, ou seja, uma empresa que pretende fazer ações físicas, ações presenciais, mais tradicionais, digamos assim, como a prospecção, as feiras internacionais, mas que não faça, por exemplo, marketing digital ou que não aposte no e-commerce, acaba por ser discriminada em função de uma empresa, por exemplo, que misture estas duas vertentes. Por outro lado, uma empresa que só aposte no e-commerce e no marketing digital e que depois não consiga fazer prospecções ou que não consiga estar presente num certame internacional, quem analisa do lado de lá vai desconfiar, ou seja, vai ficar com uma atitude mais preventiva, vai desconfiar de como é que uma empresa que só faz digital, mas que não está fisicamente nos mercados, pode concretizar os seus objetivos. Portanto, aquilo que é a nossa recomendação é tentarmos ter aqui sempre um blend de diferentes investimentos. Depois há também aqui uma nota que, de acordo com as regras deste aviso de candidaturas, as empresas que apostem no e-commerce têm aqui uma valoração positiva na avaliação das candidaturas, ou seja, se a vossa empresa desenvolve um produto ou um serviço que possa ser passível de ser comercializado online, isto pode ser através de uma loja online ou pode ser através da adesão a um marketplace digital que já exista, se tiverem essa possibilidade, acaba por ser um investimento estratégico porque ajuda também a reforçar a qualidade e a coerência das candidaturas. Depois, se a vossa empresa estiver num setor de atividade em que seja execuível termos uma certificação ambiental ou uma certificação relacionada com a segurança da informação ou um rótulo ecológico, aproveitem também esta oportunidade, porque o Internacionalização das PME também financia
esse tipo de investimento e acaba por ser também um fator que ajuda a diferenciar as empresas num contexto de candidatura, porque cada vez mais a Comissão Europeia fala do ESG, ou seja, da responsabilidade das empresas, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, responsabilidade governativa, que quer dizer que as empresas que prestam contas daquilo que é o seu consumo energético, o seu consumo ambiental, que prestam contas da forma como gerem os seus recursos humanos e informam a cadeia de valor das suas boas práticas, acabam por ser também beneficiadas neste tipo de candidaturas. Naturalmente que cada caso é um caso e nós, Strategor, depois, analisando as vossas necessidades de investimento, podemos perceber em que medida este tipo de investimentos se adequa ou não às vossas necessidades. Muito rapidamente, e antes de avançarmos para as perguntas que tenham para apresentar, vamos só resumir muito rapidamente aquilo que é a nossa intervenção Strategor. Nós somos uma consultora de gestão, temos mais de 3 décadas de experiência no apoio, no crescimento às empresas, na elaboração de plano de negócios e também no apoio e na assessoria, em elaboração de candidaturas e no acompanhamento de projetos de investimento. Portanto, qualquer empresa que pretenda fazer uma candidatura à internacionalização das PME poderá falar connosco. Nós fazemos um enquadramento prévio para confirmar que a empresa reúne aquilo que são as condições técnicas para se poder candidatar ao aviso com uma margem mínima de sucesso. Ajudamos na elaboração de todo o plano de investimento, de todo o plano de negócios, na memória descritiva que é preciso fazer, no fundo, para que possamos ter uma candidatura sólida, coerente e com elevada probabilidade de sucesso. E, naturalmente, ajudamos em todo o processo até à submissão da candidatura propriamente dita. Mas a questão é que nós, Strategor, tipicamente trabalhamos com as empresas num horizonte de 5 anos, pelo menos, numa lógica de não apenas assessorar na elaboração e na submissão da candidatura, mas ajudar também na própria execução do projeto. Ou seja, a partir do momento em que uma candidatura é aprovada, existe um contrato de financiamento que tem de ser assinado pela empresa e nós, Strategor, assessoramos em todo este processo, verificamos quais são as condições de sine qua non que têm de ser cumpridas para que o financiamento seja desbloqueado e ajudamos a empresa a garantir que todas as despesas são apresentadas de forma adequada, ajudamos na elaboração de pedidos de pagamento, que são, no fundo, documentos formais que têm de ser feitos com a despesa apresentada para que a empresa possa ir recebendo o reembolso dos investimentos que concretizou. E ajudamos a fazer todo o processo até, inclusivamente, o acompanhamento final e o encerramento do projeto. Falamos aqui de processos que exigem muita gestão documental, exigem muita organização da informação e nós, Strategor, estamos desde o primeiro até ao último dia a acompanhar este processo e, quem sabe, até outros processos que se iniciem eventualmente com outros projetos de investimento, seja na internacionalização, seja, naturalmente, noutros âmbitos. E chegados a este momento da apresentação, abro então aqui as perguntas do público. Vou então abrir aqui o chat e tomar nota daquilo que são as principais dúvidas até ao momento. Ora bem, temos aqui a Fernanda Martins que nos pergunta: vou muitas vezes a feiras fazer contactos, mas sem stand. E pergunta se tem enquadramento. Ora, efetivamente, o que a internacionalização das PME financia neste momento para as empresas é a participação num certame internacional como expositor, ou seja, nós, para irmos a uma feira internacional, temos que ir como expositor, temos que apresentar produtos e aí a rúbrica entra como custos relacionados com presença como certame. Num aviso anterior de internacionalização das PME, eu poderia fazer isso que a Fernanda está a sugerir, ou seja, eu ou alguém da minha equipa comercial deslocava-se a uma feira como visitante para fazer networking e as deslocações e a pernoita dessa pessoa era contemplada. Neste momento, esta figura de investimento já não é contemplada desta forma, só existe uma forma. Uma visita a uma feira sem stand é considerada uma prospecção. E como as prospecções têm que ser subcontratadas a uma entidade externa, o que a Fernanda pode fazer é muito simples. Entra em contacto com uma agência comercial e solicita a essa agência ou esse consultor externo, pode ser um consultor freelancer, que faça essa prospecção por si, que se desloque ao certame internacional por si, que faça esse levantamento, que entre em contato com os clientes e que depois lhe envie aquilo que é, no fundo, um relatório dos contactos cruzados, dos potenciais clientes que abordou. Portanto, respondendo muito simplesmente, apenas são elegíveis custos com deslocações para feiras internacionais para fins de prospecção se forem subcontratados
a uma entidade externa. Portanto, outra pergunta agora do José Franco, se precisamos ter custos nestas áreas todas. Penso que estará a referir-se, no fundo, àquelas tipologias de investimento que identificamos num slide anterior. Aliás, eu vou aproveitar e vou recuar, ou seja, temos aqui até este exemplo deste quadro de investimentos. Ou seja, respondendo taxativamente, não é obrigatório a sua empresa ter investimentos em todas estas linhas para ter uma candidatura aprovada. Agora, o que nós temos verificado é que quanto maior for a diversidade de rubricas de investimento, mais sólida é a candidatura, desde que todos os investimentos estejam justificados. Ou seja, efetivamente, nós achamos que é indispensável uma empresa ter pelo menos uma ação física e pelo menos uma ação digital, ou seja, ir pelo menos a um certame ou contratar prospecção e ter pelo menos uma campanha de marketing digital, ou melhor dizendo, campanhas de marketing digital para pelo menos um mercado, possivelmente mais do que um. Ou seja, tentar englobar aqui investimentos físicos e investimentos digitais para garantir que conseguimos aquilo que é uma das próprias prioridades do aviso de candidaturas, que é misturar aquilo que é o inbound marketing com o outbound marketing. Nós vamos atrás dos clientes, mas os clientes também vêm atrás de nós através da nossa comunicação digital. E efetivamente, nós, se conseguirmos ter um rótulo ecológico na nossa candidatura, se conseguirmos ter a criação de uma loja online ou a adesão a um marketplace, nós vamos estar a aumentar significativamente a probabilidade de haver dotação para a nossa candidatura. E isto porquê? Porque nós, quando submetemos uma candidatura, ela vai ser avaliada de 1 a 5. E efetivamente nós estamos a competir com outras empresas que também estão a submeter naturalmente as suas candidaturas à internacionalização e depois o organismo gestor vai analisar cada candidatura e vai-lhe atribuir uma pontuação, um mérito, digamos assim. E depois a dotação existente é distribuída por ordem decrescente de mérito, ou seja, as empresas que têm pontuação máxima 5 vão receber com certeza apoio ao fundo perdido e depois passamos para as 4,99, 4,98, 4,97, por aí sucessivamente. Portanto, quanto mais diversificado e mais rico for o nosso portfólio de investimento, maior a probabilidade de termos dotação. Naturalmente que nós, caso a caso, depois analisamos se é possível ou não obtermos apoio ao fundo perdido da forma mais equilibrada possível. Pois aqui temos o Manuel Chagas que pergunta: empresas unipessoais que prestam serviços de consultoria na área de IT são elegíveis? Bom, efetivamente, qualquer empresa que tenha o estatuto de PME, que seja considerada micro, pequena ou média empresa, de acordo com a certificação do IAPMEI, à partida é enquadrável neste aviso de candidaturas. Depois, aqui a tipologia dos serviços. Nós, efetivamente, já fizemos várias candidaturas de empresas que atuam no setor tecnológico, no setor do IT, inclusivamente empresas que fazem, por exemplo, consultoria ambiental, que é um serviço que não é propriamente visível, no fundo é inteligência ambiental, e estas empresas conseguem exportar, conseguem candidatar-se a uma internacionalização e conseguem fazê-lo com sucesso. A única questão aqui é qual é o nosso serviço e como é que nós o vamos exportar, ou seja, qual é o nosso canal de venda. De que forma é que nós chegamos ao nosso público-alvo no mercado externo? Se é através dos certames internacionais, se é através de campanhas de marketing, se é através de uma abordagem no marketplace, desde que nós consigamos definir aqui canais de venda e justificar exportação, nós conseguimos perfeitamente enquadrar. Naturalmente que depois, numa conversa mais presencial, numa reunião mais detalhada, poderemos aqui identificar quais são as facilidades, as dificuldades e arranjar aqui um canal estratégico que nos permita, efetivamente, levar a candidatura a bom porto. Porque, efetivamente, mais do que apresentar investimentos, uma lista de investimentos na candidatura, nós temos que explicar em que medida é que estes investimentos vão nos permitir alcançar, no fundo, o nosso objetivo. Depois há aqui uma pergunta do Marcos, que é: os seus serviços subcontratados têm de ser de empresas nacionais ou podemos contratar serviços externos, nomeadamente de consultores internacionais? Bom, efetivamente, daquilo que é a nossa experiência, não, o aviso de candidaturas não diz taxativamente que nós temos que subcontratar serviços a agências nacionais, ou seja, pode ser um player ou uma agência internacional, desde que seja uma entidade credível e com, no fundo, com capacidade para executar aquele serviço. Ou seja, nós, se vamos recorrer a uma empresa de marketing externa, por exemplo, para nos fazer campanhas, convém que essa empresa tenha algum tipo de registro, algum tipo de credencial que lhe permita, depois, em sede de execução de candidatura, quando os pedidos de pagamento são analisados, o avaliador analisar aquela fatura, aquela despesa e perceber que aquela entidade ou aquele prestador de serviços
tem idoneidade suficiente para realizar aquele serviço. Portanto, respondendo taxativamente, não é forçoso que os agentes que nós vamos subcontratar tenham que estar localizados no mercado nacional, podem estar também localizados no mercado externo. Aliás, nós temos também casos efetivamente disso, de empresas que, por exemplo, subcontratam estudos de mercado ou subcontratam serviços de consultoria porque têm conhecem um consultor comercial ou uma empresa ou uma agência de RP, por exemplo, que é muito forte num determinado mercado e subcontratam serviços para essa empresa fazer atividades comerciais de promoção nesse mercado. Pois aqui, qual o custo de participação na elaboração do projeto? É possível enquadrar no projeto como parte do apoio? Não estou a perceber aqui muito bem o âmbito desta dúvida, ou seja, se não vou, poderá ser se os custos da elaboração da candidatura, da elaboração do projeto, são enquadráveis como despesa elegível. Efetivamente não, ou seja, os custos com a elaboração da candidatura não são enquadráveis. Em programas de incentivo anteriores, no contexto do CREN, houve circunstâncias em que os custos da consultoria para a elaboração da candidatura faziam parte das despesas elegíveis. Neste momento, eles não são contemplados e a lógica é muito simples. De acordo com estes apoios do Portugal 2030, existe uma regra tem a ver com nós só podemos apenas apresentar despesas elegíveis na data posterior à elaboração da candidatura. Ou seja, hoje é dia 3 de fevereiro. Se eu hoje submeto uma candidatura, as despesas que são passíveis de apoio ao fundo perdido são aquelas que eu realizar a partir do dia de amanhã. Porque se eu fiz uma despesa ontem, quem analisa estas candidaturas vai interpretar que, muito bem, se eu efetuei essa despesa antes de submeter a candidatura, isso significa que eu não precisava do apoio para a concretizar. Logo, a lógica aqui é que apenas são elegíveis investimentos e despesas realizadas após a candidatura. É o chamado efeito do incentivo. Depois, empresas que queiram fazer remodelação de imóvel para instalação de AL para posterior divulgação em plataformas internacionais podem ser enquadradas. Bom, nós aqui estamos a falar de diferentes tipologias de investimento, ou seja, a remodelação de um imóvel para desenvolvimento de uma atividade turística, estamos aqui a falar de uma atividade que é produtiva, de certa forma. A internacionalização das PME apenas apoia custos relacionados diretamente com as atividades de promoção internacional. Portanto, se é preciso fazer uma remodelação do imóvel, se é preciso obter a licença para operar como AL, esse tipo de investimento não entra no internacionalização, pode entrar noutros programas de apoio ao turismo que existem. O que seria contemplado no internacionalização seria precisamente a divulgação em plataformas internacionais, mas para isso nós temos de ter já uma atividade, ou seja, temos de ter já um serviço a prestar ao mercado e a partir daí sim fazer uma candidatura à internacionalização. Depois de salientar que a divulgação em plataformas internacionais é um investimento elegível, mas é de todo prudente que nós possamos eventualmente ter também outras despesas, ou seja, se possível fazer participação num certame internacional para divulgar a nossa oferta turística, ou subcontratar prospecção, ou arranjar outros investimentos paralelos que ajudem este AL a divulgar-se internacionalmente e assim captar público internacional. Mas efetivamente os custos com remodelação, com decoração do imóvel, tudo o que seja aquisição de equipamentos para que a atividade turística possa ser realizada, não são contemplados neste aviso de candidaturas. Depois, e no caso da indústria, as obras são elegíveis? Pergunta Nuno Miguel Freitas. Efetivamente é o mesmo cenário, ou seja, tudo o que esteja relacionado com custos de obras, custos de aquisição de equipamentos, seja produtivos, seja equipamentos sociais, não são contemplados no internacionalização. O internacionalização contempla apenas tudo o que sejam custos diretos com a internacionalização. Marketing digital, presença em feiras, ações de prospecção, alguns software as a service que sejam precisos para ajudar a gerir os nossos clientes e a nossa vocação comercial. Portanto, efetivamente, acaba por ser aqui uma regra típica deste tipo de apoios. Depois o Marco pergunta aqui como se enquadra a regra dos 15%. Este valor deve estar em caixa ou fazer parte, ou como pode ser financiado. Tipicamente, qual é o nível de independência financeira necessário para que um projeto desta natureza seja aprovado? Bom, efetivamente.
uma das condições de acesso aqui, quando falamos dos 15%, estamos a falar do grau de autonomia financeira que a empresa apresenta no pré-projeto. Este tipo de rácio, ele é apurado com base na informação que está na IES 2024, que serve, no fundo, de informação do pré-projeto. Portanto, é um dado que nós conseguimos apurar facilmente numa conversa direta com o empresário e depois, havendo este grau mínimo de 15% de autonomia financeira, a candidatura não é automaticamente reconhecida como elegível e depois, se ela é valorada ou não, vai depender depois das contas provisionais que nós elaborarmos, da tipologia dos investimentos que apresentamos e também depois daquilo que é toda a estratégia e todo o plano de negócios que apresentamos. Se o grau de autonomia financeira for inferior a 15%, estamos numa situação de incumprimento. Depois, efetivamente, numa reunião presencial mais direta, podemos avaliar consigo qual é a que distância é que estamos deste patamar e se existe aqui alguma questão técnica que nós possamos fazer para garantir que a empresa se mantém enquadrável no aviso de candidaturas. De salientar, entretanto, que estas candidaturas estão abertas até o dia 31 de março, ou seja, em teoria temos cerca de quase 2 meses para elaborar a candidatura, mas eu aproveito para deixar aqui um alerta. Nós temos muitas empresas interessadas neste programa e uma questão que nós temos também cada vez mais verificado é que, se existir uma grande adesão a este tipo de candidaturas, os organismos podem encerrar as candidaturas mais cedo. Ou seja, se nós tivermos um volume anormalmente elevado de candidaturas, que seja já superior à dotação disponível a distribuir, os organismos gestores podem anunciar num pré-aviso que vão encerrar o aviso de candidaturas. Portanto, o nosso conselho é que não guardem para a última semana de março a elaboração de uma eventual candidatura. Se tiverem ideias de elaborar uma candidatura, podem entrar em contato connosco, podem começar a inventariar mentalmente aquilo que seriam os investimentos que fariam sentido no vosso caso. Que feiras internacionais gostavam de visitar, que tipo de campanhas ou que tipo de mercados gostariam de abordar e, com base nisso, começar a tentar desenhar algumas estratégias para elaboração das candidaturas. Pronto, efetivamente, agora, em relação ao Q&A, ficamos aqui com os principais tópicos. Se houver depois alguma dúvida que por algum motivo tenha escapado, nós depois vamos enviar por e-mail as respostas a estas principais questões, ou seja, vamos fazer no fundo uma SFAQ daquilo que foram as principais dúvidas deste aviso de candidaturas e depois vamos enviar para todos os participantes. Entretanto, e como a hora já vai avançada, resta-me apenas fazer mais um anúncio, é que nós, Strategor, ao longo deste ano, vamos ter diversos webinars e vamos ter já no dia 24 de fevereiro, quase no final do mês, uma sessão bastante curta dedicada ao RFI, ou seja, ao Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. Estamos aqui a falar de um benefício fiscal que tem como objetivo ajudar as empresas a reduzir o IRC e a obter, no fundo, aqui uma vantagem mais competitiva. Será um webinar que será presidido por José Pedro Batista, Senior Project Manager na Strategor e um especialista nesta área da otimização fiscal. Entretanto, não quero mais lembrar que nós, Strategor, somos uma empresa que tem 30 anos de experiência em consultoria de gestão. Ao longo deste percurso já conseguimos reunir mais de 1.000 clientes nacionais e internacionais, micro, pequenas, médias e grandes empresas. Já conseguimos garantir mais de 500 milhões de euros em incentivos aprovados e também já conseguimos uma poupança fiscal de 150 milhões de euros distribuída por todos os nossos clientes, a razão pela qual vamos fazer também um webinar dedicado à otimização fiscal. Sendo assim, resta-me agradecer a presença de todos, certos de que voltaremos em breve. Como referido, as pessoas que participaram neste webinar terão direito a um diagnóstico gratuito para aferir o seu interesse e a sua viabilidade, seja para a elaboração de uma candidatura à internacionalização das PME, seja até para outros sistemas de incentivos que existam, relacionados com a componente produtiva, com a componente mais da otimização digital também. Sendo assim, resta-me desejar a todos continuação de um bom dia e ótimos negócios. Muito obrigado.